No Jornal do Engenheiro de hoje, você vai acompanhar uma entrevista especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e também vai saber as novidades sobre as mobilizações sindicais contra o corte de benefícios. Agora, fique com o No Ponto. Mulheres na engenharia. Celebrando o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, é uma data que precisamos sempre relembrar, pois significa importante bandeira de luta do movimento sindical em defesa de uma sociedade justa e igualitária. Veja, dentro da engenharia, nós já avançamos muito. Já discutimos a questão da mulher engenheira. Por exemplo, nós já temos uma quantidade, já passamos de 19% de mulheres engenheiras no país. Hoje nós estamos também buscando a igualdade no salário das mulheres com os homens engenheiros. Estamos ali quase chegando no mesmo salário. Logicamente, ainda existe uma luta muito grande para a igualdade, para a questão igualitária. Existe ainda um grande trabalho que nós devemos estar fazendo. Não só a Federação Nacional dos Engenheiros, não só a nossa CNTU, mas todo o povo brasileiro. Acho que é essa uma bandeira muito importante. Celebrarmos o Dia Internacional da Mulher é lutarmos por uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. O Jornal do Engenheiro de hoje recebe Silvana Guarnieri. Ela é presidente do Sindicato dos Engenheiros da Delegacia Regional do Grande ABC, é conselheira do CNTU e também vice-prefeita da cidade de Diadema. Tudo bom, Silvana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Priscila. Bom, e hoje a gente vai falar, um programa especial sobre o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a questão da mulher, Como está o mercado de trabalho para a mulher, como tem sido a ocupação, a questão salarial. O nosso processo é um processo histórico, As mulheres, elas vêm, por exemplo, na política a partir de 1930, só que nós temos o primeiro voto, e é também a questão do trabalho para a mulher. Então é uma coisa até que relativamente recente, A mulher trabalhar fora e ter aí. E ao mesmo tempo nós temos que percorrer esse caminho para buscar esses benefícios, que são os benefícios sociais, mas também os salariais, que é toda uma fase. Enquanto engenheira, eu já tenho 30 anos de formada, já estou quase me aposentando, vamos assim dizer, mas é a hora que a gente também tem mais maturidade para poder atuar em áreas mais sociais, em áreas que são voltadas às questões sindicais, até pelo processo de vida, pelo conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos. Queria que você falasse também um pouquinho da sua gestão, como presidente do Sindicato dos Engenheiros na Delegacia Regional do Grande ABC. Qual o trabalho que é realizado lá? Eu fui uma das fundadoras da delegacia 20 e tantos anos atrás. Eu tenho uns 26 anos de sindicato já. E nesse período é um processo que a gente tem que estar junto aí com as grandes centrais sindicais que já atuaram muito e trabalham bastante, sindicatos bastante fortes na região e até pela quantidade de profissionais que nós temos em relação aos outros profissionais da área metalúrgica, nós temos assim uma quantidade menor, mas temos participado sim das convenções, principalmente dos acordos trabalhistas, na medida que a gente precisa estar presente e defender a nossa categoria. A nossa categoria é uma categoria assim, que ocupa também vários cargos de gerência e, consequentemente, às vezes fica um pouco numa dificuldade de uma atuação maior, Até por se comportar muito mais com relação à empresa do que ao funcionário. Mas isso também é um tabu que vem aos poucos diminuindo e, consequentemente, a gente consegue agora, nesse momento, assim, um trabalho, uma adesão maior também dos engenheiros. A quantidade de mulheres ela é menor, mas nas áreas de engenharia civil e mecatrônica,
são as áreas que as mulheres também atuam com maior qualificação e, consequentemente, também aí já tem uma diferença menor de salários para essas atividades. O ABC como um todo, ele é uma área de expansão de construção civil também, bastante empreiteiras, mas e com mulheres atuando na área de engenharia, assim, na construção civil. E também nós temos aí nas áreas de mecânica e na parte de metalurgia também, aí já a presença de mulheres também. A gente tem uma pesquisa que foi realizada pelo DIEESE, que contempla a época de 2003 a 2013. E a questão salarial, ela passou de 75,4% em 2003 para 80,7% em 2013, essa é a porcentagem em comparação ao salário do homem. Por que isso acontece? Olha, primeiro que eles acham que a gente não tem a capacidade, talvez, de fazer todos os serviços, né? E aí já na contratação já começam dando uma condição inferior para a mulher, apresentando um valor menor. Então é o próprio mercado que coloca essas intransigências e também são áreas que nós temos que estar avançando e também procurando os nossos direitos, né? Apesar de, na região do ABC, agora, nesse último ano, ter ocorrido aí um aumento de mulheres trabalhadoras, tá? E também uma redução da diferença de salários. Então, que essa diferença salarial não é por conta do piso, mas por conta dos cargos, né? Que os homens acabam ganhando mais porque eles são colocados em cargos que pagam melhor. Sim. É isso? Ainda há esse preconceito, então? Ainda assim. Existem, até pela condição da feminilidade, né? Uma mulher, por exemplo, ela quer ter filhos, ela precisa se afastar por um período. Então, ao sair para ter a família, ela é também desconsiderada no mercado de trabalho. Então, depois ela tem que retornar, e ela vai retornar depois, assim, com a sua maturidade, com a sua qualificação técnica, mas ela já está defasada em relação aos seus colegas daquela época, né? Então, consequentemente, acaba pegando cargos menores, mas isso tem mudado, até porque a maior parte das mulheres tem feito aí um planejamento melhor. Isso é uma questão mais social também, isso é uma influência em todo a questão trabalhista, né? A sua formação é de engenharia civil. Nessa área, você enfrentou preconceitos? Você disse que é formada há 30 anos, tanto na sala de aula quanto depois para entrar no mercado? Na sala de aula nem tanto, porque você tem uma capacidade de aprendizado, você está num grupo de pessoas e aí é uma coisa natural. Já para o mercado, quando eu me formei, era uma época de uma crise muito grande na engenharia, né? E nós não tínhamos, assim, tantas possibilidades de trabalho. Tanto é que a época dos anos 70, eu me formei em 84, final, que você tem aí até as famosas frases que engenheiro virou suco, que era um período difícil, porque os engenheiros saíam da área de atuação da engenharia para atuar na área bancária, para atuar na área comercial. Então, nessa época, nós tivemos, sim, dificuldades. Mas nada que não fosse possível da gente estar indo, procurando o mercado, né? E depois acabei me especializando também numa área que tinha poucas pessoas, que é tratamento de resíduos sólidos, né? Então, é uma área que eu me especializei e, consequentemente, pouca gente tinha essa especialização e acabei, então, tendo um domínio maior aí, chegando até ser diretora de empresa. Então, o sindicato é uma época que a gente já percebia os movimentos sindicais, porque eu sou do ABC, né? Os movimentos sindicais são muito fortes, né? Tem uma conscientização maior da posição vamos dizer, de ser sindicalista. E já por esse momento, então, eu procurei o sindicato dos engenheiros, que era o sindicato da minha classe, né? E muitos, ao invés de vir para os sindicatos dos engenheiros, foram para os sindicatos majoritários, né, que tinha mais gente que trabalhava nas empresas. Mas eu acho que a escolha foi muito boa, porque a gente vem defendendo uma classe atuante de trabalho, né, uma classe que dá desenvolvimento ao país, que traz retorno de crescimento
E com isso a gente acaba tendo assim, um conhecimento maior também das questões sociais que estão no entorno. Principalmente aí as questões que são afetas ao desenvolvimento econômico, à inovação tecnológica, as atividades aí que são de ponta, vamos assim dizer, para um crescimento maior do nosso país. Em função dessa atividade sindical, a gente vai tendo uma percepção social maior, né? Das defesas das questões sociais. Por exemplo, nós estamos falando sobre a questão da mulher, da questão do feminismo, das questões que são relativas à defesa da mulher, mas isso, o sindicalismo já te despontava, né? Para você estar melhores salários, as condições de creche, as condições para situações de negociação salarial, para que a gente pudesse ter mais atividades, mais mulheres participando do mercado de trabalho. Então, com isso, fica latente essa visão mais ampla. E aí, a partir daí, houve um convite para que eu viesse a ser candidata, porque a gente tem uma visão administrativa muito forte, conhece todos os âmbitos vamos dizer, do urbano, né? da questão urbana da cidade. E, por outro, era uma pessoa nova que estava entrando no mercado, que é uma demanda da sociedade. A sociedade quer pessoas capacitadas, quer pessoas de menos tempo na política, para que a gente possa ter aí algumas alterações e algumas mudanças. Eu acho que aliado a isso, eu fiz uma composição e acabei chegando à vice-prefeitura de Diadema. E como tem sido a gestão? Porque, na realidade, você acaba trabalhando com as minorias da cidade, né? As questões de necessidade de mobilidade para as atividades especiais, então, principalmente para a questão dos idosos também, que é a terceira idade, que faz parte desses grupos, das políticas voltadas para a terceira idade, das políticas voltadas para a mulher, né? Que está dentro dessa pasta, a questão de você ter atuação, tanto é que Diadema é uma das cidades que tem as casas de abrigo para as mulheres, né? Nós temos um convívio maior no ABC, inclusive que a gente em Diadema recebe de outras cidades e Diadema manda para outra cidade para questões de violência. Então isso tudo veio acrescentar muito aos conhecimentos que eu já tinha, mas também acrescentar aí os conhecimentos de engenharia, porque é mais fácil para a gente verificar as questões de administração, das licitações públicas, porque isso fazia parte do nosso viver da engenharia também. Então agora você contribui aí com as questões mais técnicas, né, para os procedimentos administrativos. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a mais entrevista no Jornal do Engenheiro. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Silvana, a gente estava falando da facilidade que a mulher tem para realizar várias tarefas ao mesmo tempo. A gente vê que você realiza, né? De que maneira você tem lutado no CNTU para que as mulheres tenham mais espaço, uma ocupação melhor no mercado de trabalho e uma menor diferença, né, entre gêneros? Nós temos algumas diretrizes que são a participação e empoderamento das mulheres na política e no sindicalismo para uma democracia mais plena. A igualdade nos negócios, liderança empresarial e empreendedorismo feminino. E o feminismo e o desenvolvimento por uma infraestrutura social que liberte a mulher. Né? Então, essas são as diretrizes principais da CNTU para as questões das mulheres. E como vocês têm trabalhado para alcançar essas diretrizes? Então, nós temos aí esse trabalho aqui, que já foi um primeiro trabalho desse coletivo de mulheres, né, que já vem com algumas estatísticas de como as mulheres, qual o comportamento nos trabalhos, nas atividades sociais, e aquilo que a gente tem como
políticas para nós, né? A questão da saúde da mulher, a questão da violência contra as mulheres, né? Dos assédios que a gente sofre, tanto nas questões trabalhistas, mas também nas questões políticas, nas questões sociais, que são muito fortes. Então, que a gente tem que ter uma discussão para que a gente possa ter encaminhamentos e propostas melhores. Então, esse é o primeiro trabalho da CNTU. Daqui, consequentemente, a gente vai trazer aí alguns outros trabalhos e atuações mais específicas, mais certeiras assim sobre os determinados assuntos, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho também então desse coletivo de mulheres, né? Quais são as ações que têm sido feitas? Quem quiser participar, como funciona? Então, você estando já nos sindicatos, já é um mecanismo de você estar participando junto, mas aí você tem também aqui a CNTU, @cntu.org.br ou o site www.cntu.org.br, né? Que eu acho que já é uma forma de você estar fazendo, através dos seus sindicatos, das suas atividades, como chegar também a esse grupo de pessoas que atuam, que já fazem esse coletivo de mulheres aí, que pode vir com novas políticas e propostas de projetos políticos, projetos para que você possa estar trabalhando melhor as questões sociais da mulher. Falando de mulher, a gente pode falar de políticas educacionais também, né? São projetos que a gente vê das dificuldades da formação, tanto para homem como para mulher, e aí você vai vendo a necessidade da melhoria das questões educacionais, para que elas tenham melhor qualidade, para que elas passem maior volume de aprendizado e, consequentemente, você ter maior qualidade também no trabalho, na vida. Enquanto Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, o nosso presidente é o Murilo, que é uma pessoa de uma visão bastante ampla, e também de toda a diretoria que está com ele, nós montamos o ISITEC, que é um instituto, né, voltado para a formação de engenheiros. Inovação, na parte de engenharia de inovação, mas principalmente porque precisa ter um sistema educacional muito melhor do que está aí, que hoje a gente já chega com alunos defasados do conhecimento anterior, consequentemente você precisa igualar e depois dar mais tempo para que ele aprenda também. Então você começa a discutir as questões da educação no país, né? Então, e aí pontualmente a gente consegue agir através até da formação do Instituto de Ensino, tá? E que traz aí uma faculdade de engenharia de inovação, que é uma coisa que nós não temos no país todo e que advém do quê? Desse processo de que nós tínhamos a necessidade de maior formação. Bom, esse programa é especial falando da mulher, por conta do mês, né, da mulher, porque fala que é só, né, 8 de março, mas não é só o dia, né? Nós comemoramos o mês todo como o mês internacional da mulher, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, deixasse uma mensagem para as mulheres guerreiras, né, que com certeza tem muitas ao seu lado. Olha, a mulher é uma pessoa assim que ela não desiste de nada, ela persiste, né? E essa persistência faz com que a gente alcance grandes objetivos. Então, eu tiro o chapéu para essas mulheres todas, porque é nessa persistência, é nessa força de vontade de fazer a mudança da nossa sociedade, do nosso país, da melhoria da nossa família, faz com que a gente se disponha, se disponibilize, né, a estar mais atuante nas atividades da cidade, da vida, da sociedade, de tudo que nós temos. Então essa intensidade da mulher, ela é fantástica. E eu parabenizo todas as minhas amigas, todas as minhas colegas que têm sempre assim essa persistência, essa perspicácia de poder fazer as coisas melhores na vida. Obrigada, Silvana. Bom, se você quer assistir novamente essa entrevista e todo o Jornal do Engenheiro, é só acessar o site www.cesp.org.br. Até o próximo programa.
Diante da falta de disposição do governo para negociar mudanças nas medidas provisórias 664 e 665, que alteram regras trabalhistas e previdenciárias, as centrais sindicais intensificaram as mobilizações. Esse março nós teremos que estar cada vez mais mobilizados. Hoje, como diversos companheiros aqui já falaram, é um ato nacional, um ato que está sendo feito em todas as capitais e nas principais cidades desse país. Um ato mostrando para a sociedade o que traz de prejuízo aos trabalhadores essas medidas provisórias. Hoje entra em vigor a medida provisória que tira o direito ao seguro-desemprego, dificulta a entrada no seguro-desemprego, tira o direito na proporção aí de mais para 8 milhões de trabalhadores esse ano. Isso é um crime aos trabalhadores e o momento que o país também começa a entrar numa recessão muito forte, que o desemprego vai aumentar e nós não podemos ficar aqui parados, calados, por isso estamos na rua. Desde o início de março, as centrais estão indo às ruas de forma unitária para protestar contra as MPs que reduzem direitos trabalhistas. No dia 2 de março, em São Paulo, elas se concentraram em frente à Regional do Trabalho e Emprego. A luta também é contra a possibilidade de votação do projeto de lei 4.330, que propõe a terceirização nas atividades dentro das empresas, o que compromete a condição de trabalho do brasileiro. E as mobilizações sindicais já têm conseguido resultado. Na última sexta-feira, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, do PMDB, devolveu a MP 669 de 2015, que dá benefícios fiscais de desoneração na folha de pagamento de 56 segmentos da economia. No caso específico da medida provisória 669, não se pode considerar como urgente a alteração de alíquotas de contribuição previdenciária, cuja vigência, por força constitucional, deverá aguardar o prazo de 90 dias. Esta matéria poderia ser perfeitamente veiculada por projeto de lei de iniciativa da Presidente da República, que ainda dispõe a seu favor da possibilidade da urgência constitucional. Por esta razão, considero a medida provisória 669 de 2015 inconstitucional. Aumentar impostos por meio de medida provisória, poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do Brasil. De acordo com a MP 669 de 2015, a alíquota de 1% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta passaria para 2,5%, com impacto direto na indústria. Já a alíquota para empresas de serviços subiria de 2% para 4,5%. Mas o senador agiu diferente com as MPs 664 e 665. Ele alegou que não as devolveu porque a edição delas foi realizada em período de recesso no Congresso, em 30 de dezembro de 2014. Apenas lamento não ter tido a oportunidade de fazer o mesmo com as medidas provisórias 664 e 665, que limitaram o exercício de direitos previdenciários para os trabalhadores, porque essas medidas, havendo sido editadas no período do recesso legislativo, já tiveram sua tramitação iniciada, inclusive com oferecimento de emendas, e já se encontram hoje nas respectivas comissões mistas, devendo ser apreciadas pelo plenário das casas do Congresso Nacional. Mas para juristas, a decisão é inconstitucional e o presidente do Congresso deveria devolvê-las, como fez com a MP 669 de 2015. Mas a comissão mista, que trata do mérito e da constitucionalidade das MPs, poderá reparar o equívoco. Para isso, é necessário que as lideranças sindicais pressionem os membros do colegiado para impedir a aprovação dessas MPs. O presidente Renan se sensibilizou com a unidade da classe trabalhadora e se sensibilizou
com o prejuízo que as medidas provisórias darão aos trabalhadores caso não sejam aprimoradas ou revogadas. A classe trabalhadora sempre foi prejudicada e nós achamos que no curso das medidas que o governo vem tomando, nós não podemos ser, sob hipótese alguma, prejudicados. As MPs prejudicam profundamente os trabalhadores, numa hora muito difícil, que o desemprego voltou, a inflação voltou. Nós vamos trabalhar dentro da comissão, então, para que a comissão devolva as MPs e se a presidente Dilma quiser mandar projetos de lei, aí sim a casa possa discutir, porque as MPs é impossível ser aceita. Portanto, se ela insistir, com certeza será uma das maiores derrotas que ela vai ter na casa de novo. Para mais informações, acesse o portal www.cesp.org.br.